Olá, bem-vindos ao Viver Sustentável. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação está chamando a atenção da comunidade internacional para o problema da poluição dos solos, causada principalmente pelo excesso de produtos químicos usados na agricultura. Quem nos fala sobre isso é o engenheiro agrônomo, deputado federal Mendes Tame. Olá, professor. Olá, Iria. Infelizmente, segundo a ONU, 1/3 dos solos do mundo estão degradados devido a problemas do manejo. A agência da ONU organizou recentemente em sua sede em Roma, na Itália, conferência sobre o assunto solos degradados, onde foi ressaltado que dezenas de bilhões de toneladas de solos são perdidos por ano devido à poluição. A FAO explica que o excesso de nitrogênio e traços de chumbo, de mercúrio e de outras substâncias na terra prejudicam o metabolismo das plantações e as colheitas. Quando esses poluentes entram na cadeia alimentar, há riscos para a saúde humana e animal, para os solos e, enfim, para todos aqueles que se alimentam destes produtos. Além do mais, combater a poluição dos solos é essencial para se tratar o problema das mudanças climáticas. Assista agora uma matéria sobre agricultura sustentável. A tecnologia faz verdadeira parceria com a agricultura na busca pela sustentabilidade. As inovações têm proporcionado maior produtividade, menores impactos ambientais, qualidade de vida aos trabalhadores e segurança alimentar aos consumidores. Há uma preocupação imensa no campo em produzir com sustentabilidade. Nós temos vários exemplos na cana-de-açúcar, no grão, nessas lavouras de florestas plantadas, na criação dos animais, o suíno, a ave, a bovinocultura. Acho que muito grande aí o entendimento disso. O plantio direto é uma das tecnologias mais revolucionárias e benéficas para a agricultura e para o meio ambiente. Ele favorece a infiltração da água da chuva no solo, abastecendo os lençóis freáticos, evita o desperdício dos nutrientes da terra, mantém a temperatura do solo, além de outros benefícios. Mas o que chama a atenção é o grande potencial que o plantio direto tem de armazenar carbono. A camada orgânica que sobre o solo, que nós chamamos de resíduos, ela está em constante decomposição e em constante reposição. Mas se ela existe de uma maneira permanente, ela representa um conteúdo de carbono que se pode dizer que foi retirado da atmosfera. Em alguns países, como o Canadá e os Estados Unidos, este sequestro é certificado, é medido e permite que os lavradores vendam o carbono que eles retiveram, que é adquirido por outras indústrias que não têm condições de reter. O controle biológico de pragas consiste no emprego de um organismo predador, parasita ou patógeno que ataca outro que esteja causando danos à lavoura. Um exemplo de sucesso é o controle da lagarta da soja por meio do baculovírus anticásia. Essa prática, desde 1983, no ano de seu lançamento, até hoje, já economizou mais de 11 milhões de litros de agrotóxicos. Um grande benefício ao meio ambiente. A agricultura de precisão é uma prática agrícola que utiliza tecnologia de informação baseada na variação do solo e do clima. As ferramentas mais utilizadas para as análises são os aparelhos de posicionamento global por satélite, mais conhecidos como GPS. Os dados permitem dosar a aplicação de adubos e defensivos. Desta forma, são reduzidos os custos de produção, os impactos ambientais e ocorre o aumento da produtividade. É uma revolução porque nós estamos assimilando as tecnologias que estão sendo produzidas, que estão sendo desenvolvidas, que estão sendo conhecidas pelos maiores centros de pesquisas brasileiros. Falta um pouco desse meio de campo entre a pesquisa e o produtor. Precisa haver uma área de fomento aí que está um pouco falha.
Não percam no próximo bloco a entrevista do deputado Mendes Tami com o engenheiro agrônomo Jorge Potashev Júnior sobre agricultura orgânica. Não saia daí, o Viver Sustentável volta já. O Viver Sustentável está de volta. Assista agora a entrevista do deputado Mendes Tami com o engenheiro agrônomo Jorge Potashev sobre agricultura orgânica. Jorge, o conceito de hoje sobre adubação verde é o mesmo de alguns anos atrás, quando estávamos sentados nos bancos da Escola de Agronomia Luiz de Queiroz? Olha, Tami, é o mesmo conceito. É a mesma coisa, e inclusive eu não diria só na época dos bancos escolares, mas antes disso. Os egípcios já faziam ao longo do rio Nilo, já faziam a cultura do tremoço branco com o objetivo de azotagem, que nada mais é do que adubação nitrogenada para a cultura dos grãos em seguida. Adubação verde nada mais é do que rotação de cultura, simplesmente é uma tentativa de nós voltarmos, ou pelo menos a gente restabelecer aquele equilíbrio que existia em ambientes onde não houve a ação do homem. E quais as culturas hoje, que aqui no estado de São Paulo, mesmo em todo o Brasil, que mais utilizam a adubação verde e como que a utilizam? Hoje, no nosso caso, nós temos a cana como sendo a principal cultura econômica que faz adubação verde. Aqui no estado de São Paulo se faz adubação verde muito no café. O café sempre foi uma cultura que utilizou adubação verde. Todas as culturas, desde a fruticultura até as flores e hortaliças que são produzidas em ambiente de cultivo fechado, é possível você utilizar a adubação verde. Qual que é a vantagem maior, ou o que é que mais atrai o agricultor que opta pela adubação verde? Principalmente a redução de custo. Agora, depende muito da particularidade, tanto da cultura que ele tem e do momento que ele está passando. Nós temos, em cultivos protegidos, por exemplo, nós temos um problema sério de salinização do solo. Então, você pode utilizar determinadas plantas que elas têm a característica de absorver esses sais do solo, você corta a parte superior, a parte aérea, leva para fora da estufa e você tem o teu solo dessalinizado. Aveia, por exemplo? Aveia, milheto, que não são leguminosas, são gramíneas, mas são plantas que também podem ser utilizadas como adubos verdes. No caso de áreas onde você tem baixo teor de nitrogênio, que é um macronutriente, só que nós não conseguimos transformar esse nitrogênio em nutriente para a gente e a maioria das plantas não. As leguminosas conseguem através dessa simbiose. Então elas são verdadeiras fábricas de nitrogênio. Nos próximos 50 anos, estima-se que a população mundial vai crescer em torno de 3 bilhões de pessoas. Quais são os caminhos para enfrentar este desafio de alimentar 3 bilhões de pessoas a mais no planeta Terra? Então nós vamos ter que aumentar a produtividade das áreas já existentes. O milho hoje, geneticamente, tem uma caixa de produção, a gente fala caixa, capacidade de produção, mas tem uma caixa de produção para 18 toneladas por hectare. E qual é a nossa média? 3. Então, veja bem, em 1 hectare você pode produzir 6 vezes mais. Fazendo o quê? Simplesmente dando condições do solo, sem exauri-lo, de produzir isso tudo. Não precisa chegar a 18 da caixa dele, mas chegando a 12 toneladas, que um monte de gente já faz, que já chega a esse número, se torna muito fácil. É aumentar a produtividade das áreas, aumentar a capacidade de produção dessas áreas. Nós temos um exemplo em Santa Catarina, que é a região, toda vez que sai um prêmio de produtividade, sai para aquela região. São áreas pequenas, onde vamos dizer assim, o produtor ele está na área todo dia, ele consegue rodar, ver todos os pezinhos de milho dele, né? E o que ele faz? Ele pega esse grão e vai alimentar a ave e vai alimentar o porco. Os dejetos desses dois animais voltam para a área. Devolve
à agricultura, ao solo. Então ele forma uma cadeia, ele forma um ciclo. Instrumentos como plantio direto, adubação verde, controle biológico podem ser intensificados, Com certeza. estimulados. Hoje, eu acho que para a gente atingir esse alvo, nós precisamos de técnicos e não técnicos vendedores. Nós precisamos de técnicos que utilizem a técnica e que briguem pela utilização da técnica. E não simplesmente técnicos que vendem produto. Nós temos que mudar essa ideia de praga. Praga não é uma coisa prejudicial. Ela existe, ela faz parte da cadeia alimentar. Ela não pode consumir o nosso alimento. E aí é o que é o grande problema, onde ela se torna realmente uma praga. Mas o inseto que vai se tornar uma praga, ele faz parte da cadeia alimentar. Então, ele é bem-vindo também. Jorge, hoje, sementes, como o caso da adubação verde, não pagam ICMS. Isso. Essa vantagem tributária é suficiente ou falta ainda alguma coisa para realmente dar um grande estímulo ao desenvolvimento, à implementação desta forma sustentável de produzir? Eu acredito que sim, não há necessidade mais, tributariamente falando, de ter algum incentivo. Mas o que nós precisamos é divulgar mais e fazer com que realmente as pessoas façam adubação verde. Jorge, para encerrar, quais são as perspectivas, na sua opinião, da produção de sementes para adubação verde, considerando as perspectivas que o Brasil tem de se transformar numa plataforma mundial de exportação de biocombustíveis, não só de etanol, mas de biodiesel? Olha, eu vejo com muito bons olhos essa parte de utilização da adubação verde e crescimento desse mercado na área de biocombustíveis. Por quê? Porque as culturas que a gente vem utilizando como fonte de, a principal delas, que é o etanol, né, a gente tem, a cana já o faz. Dendê. A cultura do dendê, tal como a seringueira, ela já é uma cultura que só é implantada com adubação verde. Soja agora que é um outro grande cliente nosso no Mato Grosso, não pela manter a capacidade de produção da soja, mas mais para controlar nematóides que estão aparecendo barbaramente na lavoura de soja. Então eles fazem o uso no pré-plantio da soja, eles fazem o uso de uma das leguminosas que tem uma característica de evitar a perpetuação da população de nematóides. Então, nós, como eu falei no início, nós podemos fazer adubação verde até nos vasinhos de nossa casa. É só ter a paciência, a pachorra de semear, cortar e seguir para frente. Para que o Brasil realmente se transforme numa plataforma mundial de exportação, não só de grãos, mas de biocombustíveis, nós precisamos provar para os importadores que nós somos capazes de produzir de uma forma sustentável. E, com certeza, a adubação verde é um dos elementos para comprovar esta sustentabilidade. Quero agradecer imensamente a sua participação no nosso programa. Eu que agradeço também a oportunidade de estar participando do programa e transmitir um pouquinho do que se sabe da adubação verde. Muito obrigado. Não perca no próximo bloco a entrevista com o secretário de Meio Ambiente de São Paulo, Ricardo Salles. Estamos de volta e iremos assistir agora a entrevista em que o deputado federal Mendes Tame e o secretário de Meio Ambiente de São Paulo abordam o tema zoneamento ecológico econômico do estado de São Paulo. Na maioria dos países, a preocupação com o meio ambiente tornou-se uma prioridade. Esta mudança de paradigma, na verdade, significa buscar uma nova economia, uma economia sustentável. Assim, para que se atinja esse ideal, as forças econômicas e sociais têm de buscar o equilíbrio para que os recursos naturais possam estar disponíveis para as futuras gerações. Esse programa, Viver Sustentável, procurou o secretário do Meio Ambiente de São Paulo para que ele nos falasse sobre um importante instrumento
de gestão de sua área, o zoneamento ecológico econômico do Estado de São Paulo. Secretário, como conciliar os interesses do setor produtivo e do setor ambientalista? O papel do administrador é arbitrar esses interesses, né? Quer dizer, a hora que você tem interesses que são antagônicos e conflitantes, o papel do administrador é, com base na missão que foi dada pelo mandato, que nesse caso é o mandato do governador, que por sua vez escolhe os secretários, é nortear isso e dar o tônus de como é que você equilibra, um pouco para cada lado, o que é razoável, o que não é. Essa discricionariedade é inerente à função do administrador público e ele faz isso com responsabilidade. Nós não podemos cair nem no imobilismo para um lado nem para o outro. Se tentou durante muito tempo, na verdade, criar uma espécie de ato vinculado, ou seja, o administrador nada mais é do que um chancelador do que grupos de técnicos dizem. E não é, eu não concordo com essa teoria e jamais vou agir dessa forma. Da mesma forma que você tem opiniões técnicas para um lado, tem opiniões técnicas para o outro. Cotejá-las e daí tirar uma conclusão é função do administrador. E é inafastável, não tem ninguém que possa fazer isso no lugar do administrador. Quem abrir mão de arbitrar isso está sendo omisso e irresponsável. Secretário, quais os parâmetros que norteiam o zoneamento ecológico econômico do Estado de São Paulo? Eu acho que nesse tema do zoneamento, qual é a função do Estado, assim, da Secretaria, do que se está elaborando? É muito mais um norte, um mapeamento, um indutor do desenvolvimento do que propriamente um zoneamento que seja proibitivo. Não é a nossa função e nem é a nossa intenção criar um zoneamento de proibições, dizendo aqui não pode isso, aqui não pode aquilo. Para isso já tem regulamento, já tem regramento à vontade. Tem código de mineração, tem código florestal, tem a lei da Mata Atlântica, quer dizer, tem tudo já sob o ponto de vista da proibição. O que o zoneamento pretende, na verdade? Ele pretende se adiantar num diagnóstico das potencialidades de cada região, sob o ponto de vista de disponibilidade hídrica, de potencial de produção, de limitantes, eventualmente, do ponto de vista de vegetação, de solo, de ocupação urbana, de disponibilidade de recursos humanos, disponibilidade de infraestrutura. Quer dizer, o zoneamento ele é muito mais um diagnóstico à disposição da sociedade para dizer o seguinte: quando você for tomar a sua decisão, saiba que aqui tem vários elementos que podem subsidiar a sua tomada de decisão. O que o ZE vai fazer? Proibir atividades em determinadas regiões? Não vai fazer isso. Ele não vai dizer aqui pode citricultura, aqui só pode cafeicultura, ali é só pecuária. Não vai fazer isso em absoluto. Ele vai dizer o seguinte: olha, considerando que a pecuária precisa de áreas mais extensas e mais planas e com determinada característica de solo, essas áreas no estado de São Paulo estão ali. As áreas para cafeicultura, o que são? Acima de 800 metros, solo não sei como, onde é que estão? Aqui. O índice pluviométrico necessário está mapeado e está aqui. A disponibilidade hídrica de lençóis e de bacias hidrográficas está aqui. Então, no fundo, é muito mais um diagnóstico, não só sob o ponto de vista ambiental, mas também socioambiental, as questões econômicas, mais as potencialidades, inclusive de infraestrutura, muito mais um diagnóstico para dizer o seguinte: você que vai eventualmente investir ou trabalhar no estado de São Paulo, leve em consideração esta fotografia. Como o zoneamento ecológico econômico pode contribuir para a livre iniciativa? Todas as atividades econômicas que estão no Brasil, que se desenvolvem no Brasil, devem gozar de total e absoluta liberdade sob o ponto de vista de intervenção estatal. Aliás, acho o contrário. Toda vez que o Estado põe a mão em alguma atividade econômica no Brasil, ele arrebenta com o setor. Então, o que o Estado tem que fazer? Não se meter. Tem que dar as garantias, tem que ter uma tributação adequada, a parte de regulamentação, regulação jurídica estável e permitir que as pessoas desenvolvam as suas potencialidades, as suas vocações, de acordo com o risco do empreendedor, que é natural do setor privado. Na parte do zoneamento ecológico econômico é a mesma coisa. Nós vamos dizer, olha, fizemos um diagnóstico do Estado de São Paulo, esse diagnóstico trouxe tais conclusões. Você, agricultor, quer ir para uma área de vocação de café para produzir laranja, pelo diagnóstico que nós estamos vendo, provavelmente não vai dar certo. Mas se você quiser tomar o risco e eventualmente provar que você tem uma tecnologia inovadora ou que quer
quer contrariar o que foi feito aqui, fique à vontade. Não vai ser o Estado que vai dizer, nós não vamos fazer um material que diga o que pode ou o que não pode. Isso é um mercado que regula. Acho que tem aí um aspecto também importante, que é dar segurança jurídica a esse processo do zoneamento. A gente não pode criar um mecanismo que é para ser indicador de potencialidades ou de fragilidades e torná-lo de maneira subliminar ou disfarçada numa imposição legal. Então ele vai ser sempre um documento de norteador das atividades, que é um documento que serve para indicar caminhos. Quem quiser usar os elementos que estão ali para ter um melhor desempenho, pode usar. Quem não quiser usar, está livre. O Estado não vai se meter nisso. Secretário, como as unidades de conservação do Estado de São Paulo foram inseridas no zoneamento ecológico econômico? Outra questão importante, unidades de conservação. Então você tem unidades de conservação pelo Estado e também as zonas de amortecimento sobre as quais se debruçam as unidades de conservação, ou seja, o reflexo no entorno. O que o zoneamento econômico vai dizer? Olha, naquela região, tendo em vista que há uma unidade de conservação e que a zona de amortecimento abarca determinado perímetro no entorno, naquele perímetro você só pode fazer, não por força do zoneamento, mas por força do plano de manejo, você só vai poder fazer tais e tais atividades. Então cuidado, porque ao planejar uma atividade, seja de pecuária, de aquicultura, de mineração ou até de empreendimentos imobiliários, se você estiver dentro de uma área de zona de amortecimento, a primeira coisa que você tem que olhar é o plano de manejo sobre o qual essa zona de amortecimento se insere. Então, essas dicas, digamos assim, essa orientação para que o setor produtivo possa fazer o seu planejamento de investimento, o zoneamento ecológico econômico é muito útil, mas ele jamais vai ser uma norma de proibição, porque não é esse o papel a que ele se destina. Quais as regiões do Estado de São Paulo que contam com o zoneamento ecológico econômico? Algumas regiões, não pelo ZE, porque ele ainda está em elaboração e ele está sendo elaborado de maneira homogênea para todo o Estado, ou seja, tudo vai ficar pronto ao mesmo tempo, o Estado inteiro. Mas algumas regiões que já tiveram uma regulação anterior partem na frente. Exemplo é o litoral. O litoral norte do Estado de São Paulo foi contemplado no final do ano passado com o GERCO, que é a revisão do gerenciamento costeiro do litoral norte. Então, por exemplo, no litoral norte foi todo revisado o zoneamento costeiro e identificadas quais eram as regiões com potencial de crescimento, tanto para atividades ligadas ao turismo quanto atividades para setor imobiliário. E, por outro lado, quais eram as regiões que, pela sua fragilidade, precisavam ser preservadas, ou mais preservadas. Então, esse norte que se dá para o gerenciamento costeiro do litoral norte, ele é muito importante. Por exemplo, para a atividade do turismo. Como é que nós temos uma costa tão extensa no litoral brasileiro, uma riqueza natural do litoral tão grande, e nós temos um serviço, temos uma atividade turística em todo o território nacional, do ponto de vista do litoral, menor do que países pequenos da Europa, por exemplo, como a Grécia, como a Itália, como a Turquia. Quer dizer, então o que acontece? Nós precisamos ter segurança jurídica e previsibilidade. O Litoral Norte do Estado de São Paulo indicou quais são os locais onde pode haver o crescimento de atividades de turismo, especialmente marinas, restaurantes à beira-mar, enfim. O que isso vai permitir? Que as prefeituras possam licenciar essas atividades, que o setor privado possa investir nessas atividades, sempre observadas as garantias ambientais, o licenciamento na CETESB, quer dizer, ninguém abriu mão, e não se abre mão aqui nessa secretaria, de garantias ao meio ambiente. Mas você, por outro lado, dá estabilidade ao setor privado, que é o gerador de empregos, de renda e tudo, que é o indutor do crescimento, não é o Estado, dá condições de previsibilidade e de, portanto, gerar investimentos. No litoral norte, o que nós estamos percebendo? Muitos dos investimentos em turismo e em infraestrutura que estavam represados por falta de segurança jurídica e previsibilidade passaram a ser implementados desde essa norma concluída em dezembro. Então, várias prefeituras que assumiram agora no litoral estão sendo conclamadas pelo setor privado a analisar projetos, obviamente avaliando aqueles que são convenientes e os que não são. Isso vai gerar emprego, vai gerar renda, quer dizer, é um pontapé de desenvolvimento para a região. Isso é fundamental. Você replica esse modelo para todo o Estado de São Paulo,
é o que São Paulo parte na frente do resto do país em termos de segurança jurídica e investimento. Secretário, como a Secretaria Estadual do Meio Ambiente poderia contribuir com prefeituras e instituições em geral para implantar nos municípios o zoneamento ecológico econômico? O Estado de São Paulo ele tem uma infraestrutura bastante boa em termos de avaliação ambiental, agência, né, que é a CETESB, a Fundação Florestal, o Instituto Florestal, enfim, a Secretaria do Meio Ambiente ela tem uma estrutura grande, abrangente e que vem mudando ao longo do tempo, de forma a harmonizar os interesses do setor produtivo, os interesses da sociedade, interesses de todas as áreas, com a necessária e inegociável preservação ambiental, sustentabilidade. São coisas que precisam conviver bem, não são antagônicas, nem o meio ambiente, nem o setor produtivo. Em São Paulo, o que nós temos procurado fazer e temos abertos a transmitir essa experiência para outros estados ou outros municípios, é a harmonização dessas visões de preservação de um lado e do necessário desenvolvimento, ainda mais num país com tantas deficiências econômicas e sociais como é o nosso, a necessária permissão para que o desenvolvimento aconteça de maneira adequada. Com dados fornecidos pelo SEMPRE, vamos ver como estão os preços por tonelada das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Preço da tonelada do material reciclável para a cidade de Porto Alegre. Papelão, R$ 320. Latas de aço, R$ 160. Alumínio, R$ 2.700. Plástico rígido, R$ 900. E PET, R$ 1.400. Nós, do Viver Sustentável, colocamos à disposição uma seleção de empregos por todo o nosso Brasil, onde todos os empregos têm como base a sustentabilidade. Confira no nosso site viversustentável.net a lista completa de empregos. Participe do nosso programa. Envie-nos sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Assista às nossas matérias no site viversustentável.net. Feliz Semana Sustentável. Até o próximo programa.